Então, eu vou chamar aqui o Braulio. O Braulio é fundador da Vortio, que é uma empresa que faz análise de dados meméticos. Ele vai contar um pouquinho melhor. Então, ele pega todos os dados, compila tudo e faz análise e tira insights bem legais para marcas, ou, no nosso caso, para a gente mesmo entender a nossa relação com essa coisa toda. E, junto com o YouPix, o Braulio fez uma mega análise sobre como as redes sociais influenciam o uso de drogas no mundo offline. E hoje ele vai apresentar o resultado dessa pesquisa. Braulio, posso deixá-los com você? Então, bem-vindo ao YouPix. Obrigado, Bia. Obrigado. Quer ficar com esse que está mais alto? Beleza, então vamos lá. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Bom, já passou 18 horas, mas eu me recuso a falar boa noite, né? Me recuso porque esse sol a pino aqui, não tem uma nuvem no céu no Rio de Janeiro. Enfim, então um dia lindo desse. Então, muito boa tarde, galera. Um grande prazer estar aqui falando com vocês, tá? Vou apresentar alguns resultados preliminares de uma pesquisa legal que a gente fez, monitorando e analisando menções sobre drogas nas redes sociais, tá? Eu sou um dos fundadores da Vortio, que é uma empresa que faz esse tipo de análise, tá? Eu também sou um dos diretores da Ubervu no Brasil, que é uma ferramenta de monitoramento. Então, a gente combina essas duas tecnologias para gerar insights, para gerar resultados. Beleza? Vamos lá, Ups, deu um crash aqui. Vê se eu restarto aqui rapidinho. Vamos lá, vamos ver se eu consigo controlar esse... Às vezes tecnologia é um pouco complexo. Talvez eu tenha que controlar na mão. Ruim é que não dá nem para culpar a Microsoft, né? Porque é tudo da Apple. Tem que passar para aqui, talvez. Dá pra passar, não sei como é que você faz. Então, eu vou passar o... Será que a Bia aqui tem o... Ela tem o Pages, o Keynote? Não sei. Deixa eu chamar ela, porque... Deu um pau aqui, não rodou? Não tá rolando? Não. Galera, eu vou tentar pela última vez, senão vou ter que enviar por e-mail isso e apresentar no computador. Vamos lá, não sei se está rolando hashtag aí do evento, deve ser YouPix, né? Vamos usar também, talvez, Dorgas, que tal? E vocês devem estar se perguntando por que Dorgas, né? Então teve gente que mandou e-mail falando, pô, o cara escreveu errado, tá errado, Braulio, vê se corrige lá antes do evento. E na verdade foi de propósito que eu escrevi Dorgas. Tá? Tem um meme que vocês devem conhecer, que é esse meme aí de Dorgas, né? Que mostra um cachorro nitidamente entorpecido, um cachorro da polícia, e o pessoal postou essa foto juntamente com essa frase na internet, isso viralizou um tempo atrás, tá? E no título da palestra também está o 4h20, né, que é considerado o horário oficial mundial para o consumo da cannabis, né? Isso surgiu em 1970 nos Estados Unidos, numa escola, tá? E nessa escola uma garotada se encontrava nesse horário, eles usavam esse jeito de falar para o pessoal não desconfiar do que eles estavam falando. E isso foi sendo transmitido, mesmo na época sem internet, isso foi sendo transmitido para várias outras culturas, né? E isso se tornou uma espécie de símbolo de horário universal, tá? Pessoal, meu contato está aqui para a gente depois trocar uma ideia, sabe? A gente gosta muito de colaborar com ideias, com pessoas que querem extrair insights de redes sociais, enfim. É um grande prazer falar com vocês. Então, vocês podem anotar, eu sou B. Medina Dias, tá? No Facebook é Web Mining. E, enfim, Braulio Medina, vocês me acham também. Vou ter que... Seguinte, eu vou... Você passa pra cá? Por e-mail. Rola?
Eu não sei se está conectado à internet, deve estar. Vou ter que passar isso por e-mail para ir. Esse aqui é Tá o... conectado à internet? Tá. Vamos lá. Passa pro teu próprio e-mail. Na verdade já tá no meu próprio e-mail. Ah, então... Vamos lá, eu vou... Vê se tá conectado aqui, ó. Tá conectado? Tá. Aqui tem que ser PowerPoint, né? Não, ela falou que tem. Qual o problema que você perguntou? O Keynote. Tem, ela falou que tem. Então beleza. Conheço, mas ela disse que tem. Cadê ela, cara? Aí você quer que chame ela? É, seria legal. Galera, desculpa, eu vou ter que mandar por e-mail aqui pro notebook da Bia, porque não rodou no meu iPad, foi mal. Mas já está no SlideShare, tá? Eu já fiz o upload no SlideShare antes de começar. slideshare.net/Braulio Medina, tá lá. Então, vou mandar por e-mail para você. Pode ser Tá. Keynote? Não está funcionando o programa aí? Não está funcionando no iPad. Eu sempre uso trocando aqui. Sacanagem. Daí eu vou mandar... Bia@sixpix. Sixpix. Uns 4. Porque... Foi? Eu tô mandando pelo 3G, talvez demore um pouquinho. É bem legal essas fotos, hein? Mostrando o meio, o pessoal tava pedindo aqui. Zero Foto? fila, é. Vou deixar, pera. Se bem que eu mandei pro... Ah, não, eu mandei PDF pro meu mais cedo, pro SlideShare. Tá muito travado, esse computador é muito ruim. Cara, não sei o que aconteceu. Resolveu não passar. Saiu? Tá na saída ainda. Demais, chegou, hein? Ah não, chegou um forward da Beatriz. É esse, será? Ah, esse? Esse pode ser, é. Eu tinha feito isso, pô. Se desse algum problema. Não já pode rodar PPT mesmo? Ah, pode, o outro deve estar demorando. Acho que 4 pra ir pelo 3G, meu, 4 mega. Agora vou te garantir com... Talvez eu ficar meio detonado de formatação, mas não faz mal não. Que fonte que você usa? É o VET. Ah, eu acho que eu tenho esse. Ah, Parece legal, né? Pô, isso aqui não tá parecendo. Ah, isso... não, não tá. Então você começa de novo? Não, controla aí, é seu. Como é que eu faço rodar aqui? Pra rodar é pra baixo ou pro Não, lado. digo, não tá lá. Ah, tá, tem Júlio. que ir aqui. Ah, ele vai... Pra baixo não vai. Próxima volta. Aí tem negocinho pra trocar, não, né? Não. Pode trocar pra direita aqui.
Beleza. Pode ser? Claro. Roubaram o negocinho junto com a mochila lá. Saco isso, cara. Beleza, tamo pronto. Galera, desculpa mesmo aí, voltei, tá? Agora com a apresentação inteira. Pode ter uns problemas aí de fonte, tá? Porque esse aqui é PPT, mas enfim. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu estava explicando a origem desse meme Dorgas, por que o nome da minha apresentação é Dorgas, por que é 4,20, na verdade. E o que a gente fez? A gente monitorou um monte de drogas nas redes sociais, tá? Então, no Twitter, a gente se concentrou no Twitter por quê? Porque é uma rede aberta, tá? E é uma rede onde você pode se comunicar de forma anônima também. Ou seja, tem muitas pessoas lá que não mostram a cara e expressam o que elas acham, tá? E claro que o Twitter também é o grosso da comunicação que acontece aberta. É claro que o Facebook é muito forte, mas o Facebook, o que a gente consegue monitorar de dimensões abertas é um pedaço muito pequeno do todo, tá? E o Twitter a gente de fato consegue monitorar tudo. Então a gente monitorou durante 17 dias 8 drogas, tá? E por quê? Qual foi a motivação sobre isso? A gente pensou o seguinte, vamos estender o que a gente faz hoje em relação a marcas. A gente monitora centenas de marcas, tá? Diariamente a gente tem contato com menções de dezenas de marcas nas redes sociais, a gente roda um monte de algoritmos, a gente processa isso tudo. A gente falou, bom, vamos estender isso ao mundo, à esfera pública, tá? A coisas que interessam a população. Tópicos como saúde, transporte, drogas, segurança, índice de felicidade, índice de satisfação de uma população, a gente consegue monitorar e consegue extrair insights sobre isso. E por que drogas especificamente? Bom, essa é uma briga minha especial com o cigarro, tá? Resolvi parar de fumar 40 dias atrás e foi nessa época que eu comecei a monitorar cigarro e outras drogas. E a motivação foi um evento, foi uma palestra da professora Maribel Soares, num encontro que teve aqui no Rio, de comportamento do consumidor, da COPEAD. Um super encontro com casos da L'Oréal, casos da Coca-Cola, casos da Fiat, e com um caso muito especial que me chamou a atenção, que é o caso de antipropaganda. São pessoas que constroem mensagem, tá, para lutar contra o tabagismo. Isso é muito legal. Essa professora fez uma análise, analisou mais de 20 pessoas, fez super entrevistas com elas, e ela foi colhendo insights, tá, para balizar o que o governo, por exemplo, pode tomar de decisão quando ele vai fazer uma campanha de antipropaganda. Eu pensei, bom, a gente consegue analisar milhares e milhares de menções nas redes sociais também, então vamos monitorar para ver o que está acontecendo. Tá? Então, além de cigarro, a gente monitorou outras drogas. E o que são drogas, né? Então vamos deixar claro aqui, vamos definir que droga é qualquer substância que altere a forma como o corpo funciona. Tá? Ou seja, não são drogas. Internet, compras, sexo, jogo, esportes radicais não são drogas. Tá? Ou seja, o pessoal da organização pode liberar 100 megabits por segundo via Wi-Fi para a galera aí, que internet não é droga. Tá? Porém, mesmo não sendo droga, esses comportamentos aqui geram o uso, pode gerar o abuso, que pode levar à dependência. E a definição de dependência, de acordo com psicólogos, minha namorada está aqui, me deu uns toques ontem, foi super útil e super legal comigo. Dependência é o seguinte, é quando a sua vida gira em torno da próxima dose. Tá? Isso é um comportamento péssimo. Então, vamos lá. Sobre a internet, pessoal, eu lembro da Campus Party passada. Eu estava lá sentado naqueles puffs assim, e chegou uma turma, a turma parecia um pouco deprimida, tinha uma menina que estava realmente, nitidamente deprimida, ela chegou meio tropeçando, daí ela estava um pouco transtornada, ela chegou, pegou, puxou um cabo de internet, derrubou um puff, e aí quando ela plugou no laptop dela, ela fez assim, eu olhei aquilo e falei assim, isso é um comportamento de droga. Tá? E isso eu já vinha tendo vontade de monitorar tudo isso, e hoje a gente pode apresentar um pouco de coisas aí para vocês. Por que as pessoas usam drogas? De acordo com o Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos, são 4 fatores importantes. Para se sentir bem, para se sentir melhor, ou seja, eu estou deprimido, eu estou ansioso, eu uso droga. Tá? Para ter melhor performance, eu posso usar anabolizantes, eu posso usar esteroides anabolizantes ou anabolizantes mentais, como a droga de atenção, Ritalina, Adderall, esse tipo de smart drugs, que são muito famosos, principalmente nos Estados Unidos e Europa. Tá? E porque outros estão usando. Outros estão usando é o que mais nos interessa. Por quê? Porque isso representa um aprendizado por imitação, tá? Ou modelação. São pessoas influenciando outras. E pessoas influenciando outras, com a rede social, a gente tem uma outra esfera de influência. Tá?
Esse é o meu gráfico predileto de todos os gráficos. Nem o mundo de infográfico me trouxe algo que me encanta tanto quanto esse gráfico. Mas vocês não conseguem enxergar daí. Vocês podem baixar. Ele se chama From Bones to Smartphones. É uma evolução da ferramenta de informação, tá, em 1 milhão de anos. A gente vê uma curva exponencial do crescimento de ferramentas de informação, com várias revoluções que foram acontecendo, com Gutenberg, com o mundo digital surgindo, com a conexão via internet, depois com a World Wide Web e depois com as redes sociais, a gente vê essa explosão de conhecimento. Então a teoria, a nossa hipótese é a seguinte: essa esfera de influência, ela aumenta muito nesse tempo onde redes sociais permitem que vários clãs se comuniquem e influenciem uns aos outros. E muito mais do que isso, todo mundo foi reinventado nesses últimos 20 anos, tá? O e-commerce, o eBay dominou o mundo em termos de venda direto, a Amazon também, o Google, tá? O Facebook. E a gente vê isso também no mundo das drogas, tá? A gente vê um cyber submundo de drogas. Redes como Silk Road, onde você consegue comprar drogas via Bitcoin, é uma realidade, tá? Então, como que um governo consegue lidar com esse problema, onde cada pessoa do planeta pode entrar num lugar underground desse, fazer uma compra anônima de alguma droga, tá? Então, são desafios que levam a gente a estudar isso um pouco mais, tá? Então, a gente tem, juntamente com tudo isso, a influência das redes sociais no uso, que já foi um estudo publicado, tá, nos Estados Unidos, que é o seguinte: 75% dos adolescentes que viram fotos de adolescentes usando drogas, eles relataram o seguinte: eu senti vontade de festejar, de ir para uma festa assim, dessa forma, tá? Isso me chamou a atenção. Esse é um estudo da Universidade de Colômbia que foi publicado recentemente. E um outro estudo mostra a influência na recuperação. Pessoas que estão tentando se recuperar das drogas, quando olham as redes sociais, olham o círculo de amizade antigo, vem uma pessoa consumindo aquela droga, seja ela qual for, lícita ou ilícita, ela tem aquela tendência de recair. Então, mais de 75% das meninas e mais de 50% dos meninos, ou seja, adolescentes pesquisados nessa pesquisa aí, disseram ter visto eventos que geraram vontade de usar drogas. Ou seja, o chamado triggers, são os gatilhos que fazem a pessoa recair, tá? E esse estudo também da Universidade de Michigan, ele mostra que a percepção influencia o uso, tá? Ou seja, esse aqui é um gráfico do uso do cigarro. Ele atinge um pico em 97, de lá para cá, o governo começa a fazer uma campanha muito forte contra ele, tá? E ele começa a decair o uso. Já aquele outro gráfico, ele mostra a correlação do risco percebido da maconha com o uso da maconha. A gente vê que aquele gráfico ali, ele tem uma correlação negativa. Um sobe, o outro desce, tá? Então, começa a subir o risco percebido da maconha, começa a cair o uso, e de repente o risco percebido começa a cair e o uso começa a voltar a subir, tá? E depois dá uma estagnada. Então vamos lá, a gente resolveu a partir disso medir a percepção. Se percepção gera ou não uso, vamos medir a percepção, vamos gerar indicadores de percepção sobre cada uma dessas drogas nas redes sociais. A gente poderia fazer isso via pesquisa, via entrevista, via etnografia, que é um ramo da antropologia que envolve uma pessoa, um pesquisador entrar realmente no mundo da pessoa. São tarefas e processos muito caros, muito lentos, muito complexos, tá? E a gente tem análise de redes sociais que pode gerar subsídio para a gente, já que as pessoas estão ali falando pra caramba. E tem um ramo novo, tá? Que é o ramo da etnografia, que é a aplicação da etnografia na internet, que é um ramo que começa a se difundir hoje, um ramo de pesquisa bem legal. A gente não entrou nesse grau de detalhe para essa pesquisa, mas a gente fez uma análise, eu vou mostrar alguns dados para vocês agora. Vamos lá, o que a gente fez? A gente aplicou algumas métricas como se estivesse analisando uma marca. Então a gente viu qual o volume de menções, qual o alcance total dessas menções, qual é o sentimento envolvido. As pessoas estavam falando num tom positivo ou negativo em relação àquele consumo. Qual é o assunto, quais eram os memes que estavam ali, quais eram as dimensões. O pessoal estava falando algo relacionado à saúde, algo relacionado a comportamento, e quais eram os influenciadores dentro de cada um. Então a gente monitorou essas 8 drogas. As listas: cerveja, cigarro e Rivotril. A escolha foi mais ou menos aleatória. Cerveja e cigarro eu já monitorava, Rivotril foi uma sugestão. Já que Rivotril também é um depressor do sistema nervoso central, parecido com a cerveja.
E eu conheço diversos casos de pessoas que deixaram de consumir o álcool e passaram a consumir Rivotril, e o contrário, quando ele deixava de consumir Rivotril e começava a consumir álcool. Então, resolvi monitorar essas duas aqui. E das ilícitas, as 5 principais, tá? Que é maconha, crack, cocaína, LSD e êxtase. Tá faltando alguma aí, gente? Vamos lá. Ao todo, são quase 150 mil menções, tá? Somente nesses 17 dias sobre essas drogas ilícitas. 150 mil. E olha só, não busquei nenhum tipo de variação, foi só o nome exato. Como cocaína, eu poderia ter buscado coca também. Como maconha, poderia ter buscado ganja ou marihuana, outro tipo de codinome, né? Outro tipo de forma de falar. Mas eu só monitorei essas palavras exatas. E foram 145 mil menções em 17 dias, tá? Já em relação às listas, são 185 mil menções sobre esses 3 temas aí no Twitter. Tudo isso é no Twitter. Ou seja, a gente tem um grande volume de dados e a análise disso manual é extremamente cara e praticamente impossível de ser feita no tempo hábil, tá? Então, o que a gente usa? Qual é o problema aí? Big Data, tá, galera? Você já deve estar ouvindo falar, cansado de ouvir falar em Big Data, que tem correlação com aquele gráfico que eu mostrei. O volume de informação cresce no planeta de forma exponencial, tá? Esse é o fenômeno de Big Data. Processar isso em tempo real e analisar um grande desafio para diversas indústrias, para diversos tipos de empresas. E é um dos nossos desafios maiores, tá? O que a gente fez? A gente usa o que a gente chama de clusterização, que a gente entra todos esses dados, todas essas 300 mil menções, e a gente consegue agrupar as conversas que são similares, as conversas que são memes, as conversas que são parecidas, ou é um retweet, ou é uma coisa similar, ou é alguma variação, isso é agrupado automaticamente, tá? Isso facilita a análise extremamente. E por que memes, tá? Falar um pouquinho de meme rapidinho. Hoje a gente está muito acostumado a falar desses memes ali, que são os memes virais de internet. São esses memes explosivos, são essas coisas, essas carinhas lolcats, são vídeos explosivos, né? Mas, na verdade, meme, a teoria de meme vem de muito tempo atrás, tá? Desde 74, quem começou com isso foi o Richard Dawkins, que escreveu O Gênio Egoísta, que é um super livro, vale a pena a leitura. De lá para cá tiveram outras pessoas, outros influenciadores que escreveram bastante sobre o assunto. Um meme hoje, na comunidade de pesquisa, é considerado uma imagem, um som, um gesto, tá? Uma frase, qualquer coisa desse tipo que pode ser replicado, um comportamento ou uma unidade de informação que pode ser replicado. Então, se eu fizer um símbolo assim para vocês, todo mundo sabe o que é isso? Todo mundo... Tá, o YMCA, não é verdade? Esse símbolo aqui é um meme universal. Esse, talvez o mais maligno de todos os memes, tá? O meme do nazismo. Então, a gente, de certa forma, filosoficamente, enxerga meme como tudo que é um comportamento que pode ser replicado, que pode ser influenciado. E é essa galera aí que a gente consegue extrair de toda essa massa de tweets, tá? E a gente faz a análise da seguinte forma: a gente vê se tem algum fator, um sentimento positivo ou negativo em relação a ele, se tem algum símbolo, se ele simboliza alguma coisa importante, tá? E qual é o volume e o impacto de cada um desse meme. Então vamos mandar logo para os resultados, senão a gente não termina. Crack, pessoal. A mais nociva das drogas hoje teve 18.480 tweets em 17 dias, nos 17 últimos dias. 17 últimos não, de 20 até o dia 6. E a gente analisou 2.338 deles através de memes. Então a gente detectou um monte de meme e analisou os principais, tá? Que isso dá aproximadamente 15% dessa droga, da análise. A gente tem uma ideia estimada que 60% é do sexo masculino, 40% é do sexo feminino. Então, todos esses indicadores que vocês estão vendo aqui para o crack, a gente vai ver para as próximas drogas que eu vou mostrar aqui no slide, tá? Então, a gente analisou tudo isso, dando uma média de sentimento também, tá? O que é o sentimento que a gente considerou? Positivo ou negativo? Positivo para quem? Para a droga. A gente poderia ter considerado positivo para a humanidade, mas não, a gente considerou positivo para a droga. Então, essa droga, ela foi ligeiramente positiva, algo que surpreendeu demais, tá? Porque eu esperava ver um monte de memes e piadas e coisas bem malignas e bem repudiantes sobre o consumo de crack. E não foi isso que eu vi mesmo, tá? Então, a gente tem também embaixo uma métrica de alcance. Da análise que a gente fez, quantas pessoas potencialmente foram alcançadas pelas redes
das pessoas que falaram sobre isso, tá? Então a gente vê um alcance muito maior para o lado positivo também. Positivo, volto a falar, para a droga, tá? Então vamos olhar alguns memes e algumas coisas que a gente encontrou. Esse é um gráfico que mostra o fluxo de todas as conversas sobre o crack, tá? Nesse período. E o que a gente faz é olhar esses grandes e ver o que são, e ir analisando do maior para o menor, até um certo limite, tá? Então a gente tem notícia, por exemplo, que reverbera a beça no Twitter, que é fácil, a gente agrupa, já classifica ou joga fora, depende da notícia. Nesse caso, usuários de crack cobram R$1 para ensinar novatos a fazer cachimbo. O crack é uma das piores drogas da atualidade, seguido pelos celulares da TIM. É aquele meme ali, 610 menções, tá? Queimando a TIM e queimando o crack também. Agora, esses não são assustadores são esses aqui. A maconha te engorda, use o crack que é mais light. Tá? Isso foi falado mais de 300 vezes, tá? Nesse período. Outro, fumar crack é arte, desnutrição faz parte. 114 menções. Quem conhece esses memes aqui que eu estou falando? Pessoal, alguém conhece? Levanta a mão. Uma galera conhece, né? Vamos lá. Então, foram vários que a gente analisou, tá? Aqui é só para mostrar qual é a metodologia. Então, para cada droga, a gente vai ter um pouquinho mostrando qual é a metodologia. Esse mostra como a gente abre esse gráfico com o fluxo das conversas e vai vendo na linha do tempo quais são os memes e a gente vai dando peso a eles, tá? Então, quando a gente terminou essa análise, o que a gente consegue inferir aqui para o crack? Alguns aspectos negativos para a droga. Vicia rápido, evidente, né? Apareceu. Vender pertences para comprar droga. Tem gente que mostra isso como piada. Outras pessoas falam isso e parece sério quando você olha o perfil dela, tá? Então, é claro que a gente não tem nenhum perfil aqui onde a gente coloca a cara da pessoa, tá? Mas alguns assustaram mesmo. Deu para ver, caramba, esse cara é drogado, esse cara está vendendo alguma coisa para comprar crack, isso não é uma piada. Outros, nitidamente, são piada, tá? Ele provoca o esquecimento e a dispersão. Então, tem alguns memes que falam disso bem claramente. Agora, alguns aspectos positivos para a droga que me deixaram um pouco assustado. Crack emagrece, tá, pessoal? Crack emagrece, crack é barato. Essa é uma droga banalizada. Essa é uma droga que, antigamente, 20 anos atrás, era aquela coisa do diabo que chegou, que estava atormentando a classe E. E hoje a gente vê isso entrando nas classes C, tá, e B e aparecendo realmente, tá? Casos muito... assim, que mostra que a droga já é bastante natural, principalmente nas cidades, nas grandes metrópoles. E a gente vê essa cultura, assim, de vida louca, né, que eu escrevi, todo mundo, a maior galera deve conhecer essa forma de escrever vida louca aí, que é bastante encontrado nas menções de crack, tá? Muito mais do que cocaína. Então, o sujeito que hoje é vida louca, que está mais para esse lado aqui, ele é mais tendencioso a ser um consumidor, mesmo que não viciado de crack, tá? Do que de outras drogas. Tá? Ou pelo menos a gente encontrou mais vida louca junto com o crack do que com outras drogas. Vamos seguir. Tem uns top temas que a gente considera positivo para a droga. Tá? Esse que é fumar crack é arte, desnutrição faz parte. Jantando pedras de crack ao leite. Tá? Um meme também assim. Alguém conhece? Alguém já ouviu isso? Jantando pedras de crack ao leite. Crack não faz mal, isso é a invenção da Rede Globo. Esse também é bastante esquisito, né? Isso eu não entendi. Crack não faz mal, isso é a invenção da Rede Globo. Foi falado mais de 100 vezes no Twitter isso aqui, tá? Instadica, use crack, mas não tire foto com o iPad. Matar aula é igual a crack, você experimenta uma vez e nunca mais para. O livro custa R$150. Sabe quanto custa o crack? Depois querem saber por que as crianças não leem. Esse também foi falado mais de 100 vezes. Tá? Então, esses são alguns dos top temas que a gente notou um sentimento, tá? Ou uma polarização positiva para a droga. Tratando-se dessa droga, crack, pelo menos na minha opinião, foi bastante assustador. Já a cocaína parece ser uma droga que realmente não está tão mainstream igual o crack. Tá? A gente tem um sentimento dela muito mais negativo. Tá? A gente tem mais pessoas impactadas negativamente, proporcionalmente. A gente tem uma distribuição de gênero um pouco mais equalizada. Crack é bem mais homens, tá? Então vamos a algumas informações que a gente descobriu sobre cocaína. Esse é o fluxo de conversas, tá? Com algumas aí mapeadas. Parece cocaína, mas é só tristeza.
Essa é a música do Renato Russo, que é cantada e cantada e cantada demais. Vocês podem ver, 1.371 menções. Parece cocaína, mas é só tristeza. Enfim, esse aspecto simbólico da tristeza, tá? E daquela depressão associada ao consumo de cocaína, cantada e cantada e cantada até hoje, tá? Cérebro não é cocaína, pode usar. Por exemplo, um exemplo de menção negativa para droga, tá? Que fala, você não deve usar. 231 menções. Agora, aquela lá bem legal, que é o parece cocaína, mas é Tumblr, né? Então, esse meme, parece cocaína, mas é só tristeza, tem diversas variações bem legais. Um deles é, parece cocaína, mas é Tumblr. Então, o que a gente faz? Vai lá investigar, né? É esse Tumblr aqui, que teve 6.274 reblogs, tá? Então, muitas vezes a gente está analisando o troço no Twitter, aí a gente fala lá, bom, isso aqui teve 100 menções. Esse é o grande desafio do mercado de monitoramento e análise de redes sociais. Adianto para vocês. Aí você vai entregar um relatório e você fala, pô, isso aqui teve 120 menções e impactou tantas pessoas. Mas quando você vai na origem, você vê isso. Tem 174 menções no Twitter, mas dentro do Tumblr, que é um outro ecossistema, a coisa reverberou 40 vezes mais, né? 30 vezes mais, pelo menos 30 vezes mais. Então é interessante, às vezes, a gente infiltrar em outras redes para realmente ter uma ideia desse impacto todo. Então parece cocaína, mas é só Tumblr. Nesse caso, tem a ver com prazer e vício, né? Então esse aspecto de interpretar cada um desses memes e cada uma dessas menções, desses grupos de menções, é extremamente delicado. Por quê? O que é positivo para essa galera aqui é negativo para essa outra. Então vários estudos foram feitos com pessoas diferentes, categorizando as mesmas menções. E elas chegam em acordo em 80% a 85% das vezes. Então, 15% das vezes já tem uma divergência. Para mim é positivo, para você é negativo ou para você é neutro. Isso faz parte da análise de redes sociais, tá? Vamos lá. Aspectos positivos e negativos da cocaína. Positivos, é considerada uma droga refinada, essa é uma brincadeira também, a cocaína é uma droga refinada, ela está na alta sociedade, é um super meme que bombou, tá? E música, a cocaína é muito falada na música. Já aspectos negativos, a gente nota grande força em relação a aspectos da saúde, tá? Que pode dar uma parada cardíaca, que faz mal, que vicia, que mata. São tantas notícias sobre a apreensão de cocaína que a gente vê por aí, que nessas redes, caindo nas redes sociais, que isso domina a conversa sobre a cocaína, tá? E não há apologia, que é bastante... Quando a gente compara com a maconha, a apologia é enorme, tá? Então, uma das coisas que não faz sentido você ter no Brasil o crime de apologia às drogas, você teria que prender diariamente milhares de pessoas só porque elas estão postando isso no Twitter, tá? Não faz sentido esse crime, não faz sentido nenhum. Já a cocaína, não há menção nenhuma que faça apologia à cocaína. Nenhuma. A gente viu menção apológica ao crack, mas não à cocaína, tá? Maconha, pessoal, essa é uma droga que realmente tem... Dá uma olhada na quantidade de tweets. São 112 mil tweets em 17 dias, tá? É uma coisa absurda. O sentimento extremamente positivo em relação a ela, pelo menos nos top memes que a gente analisou, tá? A gente tem uma distribuição mais ou menos similar de homens e mulheres. Mulheres falam mais do que os homens em relação a essa droga, tá? Desses memes que a gente analisou, o potencial de impacto de quase 20 milhões de pessoas com essas mensagens que foram faladas. Então, vamos entrar um pouquinho em detalhes aí. Alguns aspectos negativos em relação à maconha. Ela engorda, deixa a pessoa lerda, é porta de entrada para outras drogas. São algumas coisas clássicas que vão sendo faladas há muito tempo, como essa, que é a porta de entrada, né? Como engorda, o pessoal diz que sente fome quando usa e que deixa a pessoa lerda, tá? Aspectos positivos. Apoio à legalização. É muita mensagem sobre a legalização da maconha no Twitter, diariamente. Muita, muita mesmo. Embaixadores, pessoal. Somente nesse período aí apareceram 2 embaixadores músicos, tá? O Chris Brown e o Snoop Dogg. Snoop Dogg falando que fuma 81 baseados por dia e o Chris Brown que apareceu com 3 baseados na boca de uma foto. Isso impacta profundamente toda a rede de pessoas e fãs, tá? E pessoas que têm contato com essa imagem, com esse conteúdo, não é verdade? Então, temos também argumento comparando com efeitos de outras drogas. Muitas pessoas falam, não fume cigarro. Tá? Tem um meme também que é não fume cigarro porque
pulmão você só tem 2. Fume maconha porque neurônios você tem milhões. Esse é um meme também que se espalhou durante esse tempo, vem se espalhando há um tempo já. São argumentos sempre que comparam, tá? Isso rola muito. Enfim, uma alta apologia a essa droga. Vamos entrar em alguns detalhes sobre ela. A gente notou alguns fatores que a gente chama cultic factors, são fatores assim, culturalmente fortes, tá? Por exemplo, esse aqui do Snoop Dogg, chefão do UFC defende que maconha não deve ser considerada doping, tá? Algo que reverberou também pra caramba. E o outro é do Chris Brown, já tinha falado sobre esses dois, né? E a gente tem aqui essas discussões sempre dos caretas com quem usa a droga, tá? Então, argumentos da galera que usa é o seguinte: o problema do tabaco é que prejudica o pulmão. O problema do álcool é que prejudica o rim. O problema da maconha é que prejudica o sistema. Então a gente tem pessoas muito contestando bastante, tá? Fazendo apologia, alguns, outros brigando pela legalização e outros fazendo aquela propaganda por ser usuário mesmo, e outros comparando com outras drogas, tá? Não fume cigarro, a maconha é natural. O bonde é sinistro, a erva é sem vergonha. Outro meme. Tudo isso aqui são memes, tá, galera? Já do lado careta, tem a turma aqui. Se você fuma maconha, o problema é seu, mas se você gosta de fazer barraco em faculdade, compartilha 4,20 no Facebook e ouve Cone Crew, você tem que morrer. Isso aqui também é um meme forte, uma coisa que foi bastante compartilhada da galera careta. Qual é a moral de fumar maconha? Ficar popular dizendo que sabe fumar? Ficar louco sem ao menos saber o porquê? Credo, infantilidade é algo. Também foi super compartilhado. Então a gente vê essa briga aí de memes e briga de ideias em relação ao uso, principalmente dessa droga que é extremamente polêmica, tá? Vamos passar agora para a cerveja? Essa é a droga das drogas mainstream que alcançou a maior popularidade, tá? E, bom, isso deve ser uma notícia muito boa para um grande segmento da indústria. Não sei se vocês sabem que a Ambev superou a Petrobras em valor de mercado recentemente, tá? Então essa droga, pessoal, presta atenção, 94,4% de sentimento positivo, tá? Extremamente positivo, ela é compartilhada como se fosse, se eu estou tomando um café, tá? Então super aceita na sociedade, tá? Com grande quantidade de memes e grande quantidade de influências acontecendo por ali. Algumas coisas negativas que a gente percebeu nessas conversas todas. Ela engorda, ela dá ressaca, a maconha faz menos mal. Então isso aqui é a galera da maconha comparando, falando, pô, você bebe, mas eu fumo. Então são muitos poucos aspectos negativos que a gente viu. A gente não viu ninguém falar de problema de saúde por causa do álcool nesses top memes, tá? Já os aspectos positivos, como a alegria, diversão, a música, né, pessoal? Cerveja está em milhares de músicas, tá? Assim, só nesse período, em dezenas de músicas apareceu cerveja. Principalmente sertanejo universitário, funk, enfim, bossa nova, e tudo aparece cerveja. Valor do mercado cervejeiro, foi a notícia da Ambev ter ultrapassado a Petrobras. Benefícios da cerveja. Saiu esses dias dizendo que a cerveja hidrata mais do que a água, tá? Uma chamada em alguma notícia, em algum portal, isso reverberou pra caramba dentro do Twitter. Evitar o desprazer. Muita gente bebe, tá? Para esquecer os problemas, para esquecer o amor, tá? Então, tudo isso, todos esses aspectos positivos apareceram com a cerveja. E uma apologia muito forte ao consumo, tá? A sexta-feira é o dia do consumo da cerveja. Hoje é sexta-feira, isso começa às 10 da manhã no Twitter. Hoje é sexta-feira, eu vou tomar uma cerveja, é muita coisa que aparece. E a propaganda, né, pessoal? Como as empresas podem fazer propaganda, tá? Elas fazem ações, claro, isso influencia diretamente vocês. Quando a gente compara com a indústria tabagista, que o que resta para eles são algumas pecinhas dentro de banca de jornal e dentro de boates, ou seja, nada, né? O pessoal vai trabalhar imagina trabalhar a imagem de uma marca de cigarro. Você só pode fazer uma pecinha assim dentro de uma boate ou dentro de um ponto de venda. É muito pouco. Já o mercado do álcool pode trabalhar isso muito mais. Isso influencia muito mais o consumo, tá? Vamos seguir e ver algumas outras dimensões. Algumas características culturais. Geralmente, o que a gente notou de negativo para a cerveja é quando ela é comparada com outras drogas. Então, a galera da maconha, geralmente falando, porra, você bebe, você tem isso, você está gordo, porque a cerveja engorda, a maconha engorda menos, a maconha faz menos mal. Isso que a gente notou. E a cerveja, pessoal, é a droga mais compartilhada naturalmente. Então, são fotos e fotos que são postadas diariamente
com o consumo. E na verdade eu confesso que quando eu estou no Facebook, porque eu trabalho com isso, trabalho com monitoramento de redes sociais, e das 6 horas da tarde muitos amigos, muitos colegas estão trabalhando, já estão no happy hour, posto aquela cerveja belga com aquela espuma linda, gelada, eu olho e dá aquela vontade de tomar uma cerveja imediatamente. Tá? Então isso não deixa de estar de acordo com o estudo americano que a gente mostrou ali mais cedo, que as pessoas vendo essas imagens, elas têm aquele ímpeto para consumir a droga. Não sei quanto a vocês. Quando vocês veem cerveja, pessoal, quem toma cerveja aqui? Quando vocês veem uma foto de uma cerveja cremosa, gelada, que o seu amigo acabou de abrir, vocês têm vontade de tomar? Levanta a mão quem tem vontade de tomar. Tem uma boa galera. Eu acho que dos que tomam cerveja, é a maioria. Quem não toma cerveja aqui nunca? Bom, então da galera que toma, eu acho que quem vê foto, todo mundo aqui está nas redes sociais. Tem alguém aqui que não esteja nas redes sociais? Legal. Tem alguém aqui que nunca experimentou nenhuma dessas drogas que eu mostrei? Bom, então eu estou falando realmente para a audiência correta. Então a gente percebeu aqui que a gente vendo essas fotos, tá? A gente tem vontade de consumir o que a gente está vendo. Claro, se a gente já for consumidor. E se a gente não for, pode ser que a gente tenha curiosidade, principalmente quando a gente vê as pessoas se divertindo. Vamos para o cigarro então, pessoal, que é a minha briga pessoal. Tá? Eu estou deve ter 42 dias sem fumar. É a primeira palestra que eu faço sem fumar 3 cigarros antes. Geralmente eu fico até o último minuto do lado de fora, fumo 3 cigarros e venho torto de nicotina. Tá? Essa é a primeira. Estou conseguindo respirar, está tranquilo. Vamos lá. É uma droga ligeiramente positiva com essa análise que a gente fez. É meio a meio, tá? Tem muita coisa ruim e algumas coisas boas, tá? Alguns usuários que realmente fazem propaganda forte. A gente vê o público de mulheres compartilhando mais coisas sobre o cigarro do que homens. E a gente vê um alcance muito forte negativo. Deixa eu explicar isso para vocês. Foram 51 mil tweets sobre cigarro nesse tempo. A gente analisou 7 mil e poucos tweets que estão dentro dos grandes memes. E a gente vê que o lado negativo é muito mais afetado. Ou seja, às vezes você tem menos menções negativas, mas às vezes é um super influenciador que fez aquelas menções. Então a rede é maior de influência. Por isso que a gente tem sempre essa esfera da influência ali. E o cigarro tem esses fatores negativos, que é o cheiro, tá? A maconha é menos nociva, mais uma vez o pessoal da maconha comparando, falando, você fuma cigarro, eu fumo maconha, é menos nociva, menos substâncias tóxicas. O incômodo do hábito, tá? Então teve um meme legal, o pessoal falou assim, o cara compra o cigarro e fuma logo 4 para esvaziar o maço para colocar o isqueiro. E essa é uma coisa que eu fazia, quando eu comprava um maço de cigarro, eu ficava com isqueiro, eu detestava em bolsos separados. Então eu queria logo acabar com pelo menos 3, 4 cigarros para o isqueiro caber dentro do maço. Então é um super meme que bombou também ultimamente. E música, né, pessoal? Várias músicas. Tem a música do Zé Ramalho, tem aquela música aquela Ana, seus lábios são labirinto, Ana, que é... Como é que é? Como é que é o refrão? Do cigarro no cinzeiro com uma cara embriagada no espelho no banheiro, não é verdade? Ana, então, muitos aspectos simbólicos ainda relacionados ao cigarro, tá? Isso já foi cantado principalmente na época da Revolução Cultural mesmo, de Woodstock, tá? De lá para cá com Bossa Nova, sempre teve cigarro, esse aspecto simbólico do consumo de cigarro. Quando a pessoa está deprimida, quando a pessoa perde o amor, tá? Então a gente vê substituição do amor ou substituição de coisas que são essenciais, como a família, pelo cigarro, tá? Já como um aspecto positivo que a gente nota, a substituição, tá? Isso pode ser ruim ou pode ser bom. A rebeldia, tá? Que é o sujeito, quando ele está rebelde, um dos símbolos que ele usa é fumar cigarro, tá? E aquilo é positivo para a instituição droga. Vamos lá, eu vou mostrar aqui alguns memes, tá? Algumas coisas que foram muito compartilhadas que mostram o cigarro como companhia, tá? Ou para diminuir o desprazer. Acendo um cigarro e vejo o dia passar. Encontrava companhia num copo de bebida, cigarro ou outra droga qualquer, já que eu não tinha mais você.
Esse tipo de simbolismo, cara, isso aparece direto em todos esses memes que a gente analisou. Cigarro forte, uísque forte, tudo desgraçadamente forte para compensar um coração tão idiota e fraco. Vocês conhecem algum desses memes aqui, galera? Nenhum? São inéditos para vocês? Esse aqui, 494 menções, ou retweets, ou coisas parecidas, ou quibagens, né? O legal é que a gente tem uma máquina de detectar kibe, né? Porque como a gente fica detectando meme, a gente vê quando é retweet, a gente vê quando a pessoa não dá crédito, tá? Algumas vezes porque o cara enfim, faz aquilo sem maldade mesmo, outra que você vê que o cara tem uma puta esfera de influência, ele viu o tweet e manda. Porque tem uma grande competição aí de audiência, né? A gente sabe disso. Então, tem aquela discussão de conteúdo original ou não, mas enfim, a gente acaba detectando e agrupando tudo isso. Vamos seguir adiante. Um que me deixou bastante assustado é o benefício do cigarro, tá? Então, quando eu parei de fumar, eu fiquei com falta de ar, tá? E com bronquite, crise respiratória, dificuldade de respirar, eu não entendi por quê. E daí eu fui olhar esses dias, tinha uma notícia que foi super espalhada também no Twitter, que é o seguinte: cigarro pode amenizar alergias respiratórias. Pensei, porra, eu tava certo então, porque eu falava para os meus amigos, eles achavam que eu estava louco. Falava, cara, eu estou sentindo uma falta de ar, depois que eu parei de fumar, eu estou com uma super alergia, não sei o que é isso. Aí eu comecei a juntar um pouco os pontos e pensei, bom, o cigarro tem 4.700 substâncias tóxicas, 4.700. Não é possível que eles não coloquem lá algo que seja antialérgico, porque senão o cara morre na tragada. Então, com certeza tem alguma coisa ali antialérgica tão braba que eu nunca senti alergia. Eu só comecei a sentir depois que eu parei de fumar. E essa é a segunda vez que isso acontece. 3 anos atrás eu parei de fumar, fiquei 8 meses sem fumar e fiquei alérgico direto durante vários meses. Isso está acontecendo de novo. Então, isso aí foi um aspecto super positivo, né, para a indústria do cigarro. Quanto vale uma notícia dessa para a indústria do cigarro? Quanto vale para a indústria que não pode fazer propaganda uma notícia dessa? Quando eu vi essa notícia, eu quase voltei a fumar. Eu simplesmente senti, caramba, é aquilo. Mas até agora eu estou resistindo bravamente. A fumaça do cigarro é a coisa mais reclamada, tá? No Twitter, em todas as redes sociais. Você pode ser linda, você pode ser gostosa, mas bafo de cigarro ninguém merece. Agora, essa aqui, com 1.046 menções, é sensacional. Para mim, fumaça de cigarro é o peido do Satanás. Esse é um super meme, tá? É o super meme do cigarro, meme negativo. Fumaça de cigarro é o peido do Satanás. 1.046 menções em 17 dias. Enfim, imagina o tamanho da rede que foi alcançado por esse meme, tá? Então, a gente, nesse caso aqui, a gente deu uma mergulhada para entender um pouco do comportamento de cada uma das pessoas, tá? Isso a gente não fez para todas as drogas, mas nesse caso aqui, a gente pegou uma pessoa, vamos analisar os tweets dessa pessoa, porque ela falou muito de cigarro, tá? Então, a gente consegue agrupar por pessoa quem falou um monte de vezes, tá? E aí, a gente viu essas pessoas, duas delas, uma com 1.200 seguidores, a outra com 600 e pouco. Esse aqui falou o seguinte: vou fumar um cigarro e pensar um pouco na vida. Depois ele falou, fumar um cigarro e ver o tempo passar, mas eu volto porque ninguém se vê livre de mim. Comprei cigarro e já posso respirar mais aliviado. Dormi a porra do dia inteiro e vou ter que sair logo agora para comprar um cigarro. Isso foi em 17 dias, tá? Meus 20 melhores amigos estão no maço de cigarro. Música boa, cigarro, uísque, necessidade. Odeio acordar e não ter um cigarro para fumar. Então, a gente tem acesso a uma quantidade de pessoas que são usuários e estão compartilhando o que elas sentem, tá? Como elas se comportam. Isso é um subsídio muito legal para a gente entender esse consumidor, tá? Mais um, esse daqui. Ontem não fumei nenhum cigarro, hoje foram 10. Pegar cigarro dos outros, até quando? E quando o seu cigarro não está ameaçado? Linda, eu odeio quando você não tem ou não compra o seu cigarro e vem pegar o meu. Então a gente analisou algumas dessas pessoas e encontrou, enfim, embaixadores do cigarro. Tá? Outros que falam, quando eu acordo, a melhor coisa do mundo é fumar o primeiro cigarro. E na verdade é muito bom. Tá? Eu fumava o cigarro antes de tomar café da manhã. Tá? Hoje eu só checo o Twitter. Quem aqui checa as redes sociais e e-mail antes de tomar café da manhã? Quem aqui faz isso antes de sair da cama? Cai um pouco o índice, mas ainda é uma galera. Antes de sair da cama, abrir os olhos,
a gente passa o slide, né? Ou, enfim, liga o smartphone, qualquer coisa, e olha aquilo lá, né? Isso é um comportamento que o pessoal chama de cyber-híbrido, né? Também, então a gente está dormindo, nossa rede social está sendo alimentada, não é verdade? A gente está on e offline ao mesmo tempo, isso é super legal. Então você sabe que você vai acordar, alguma coisa aconteceu na sua rede, porque ela ainda continua viva, né? Legal saber que eu não sou o único aqui que, quando acorda, a primeira coisa que eu faço é checar alguma das redes sociais que eu estou. Vamos lá, pessoal, vamos andar um pouco mais. LSD, muito pouca menção, 2.700 menções só, levemente positivo, tá? Perdeu o aspecto cool, parece, tá? E igual tinha muitos anos atrás. Mesmo assim, a gente encontrou algumas pérolas, tá? Alguns memes. Amor não é aquilo que te deixa alegre, não é aquilo que te faz sorrir de tudo. O nome disso é LSD, tá? A viagem, às vezes, sem volta, provocada pelo consumo de LSD. Acho que isso é de um livro do Paulo Coelho. Alguém sabe a origem desse meme aqui? A viagem, às vezes, sem volta, provocada pelo consumo de LSD. Ninguém sabe? Eu acho alguma coisa do Paulo Coelho. Não deu para analisar todos eles. Amigo secreto, para mim, é LSD na cerveja sem você saber. O resto é tudo um bando de falso. Então, esses foram 4 top memes que a gente encontrou. Você vê esse daqui com 50 retweets, né? Então, além desses retweets, tem outras reverberações. Então, analisando, a gente chegou nesse levemente positivo, tá? Vamos pular para o êxtase. O êxtase foi uma das drogas mais positivas que a gente viu, embora as pessoas não compartilhem demais isso. Com certeza, elas devem usar outras palavras, tá? Outras palavras como bala, como doce, como outras coisas assim. Porque ninguém é bobo de ficar compartilhando certas coisas no Twitter, sabe que isso pode dar um grande problema. E ainda mais, vide a quantidade de notícias sobre tráfico de drogas que são veiculadas diariamente. Porém, tem alguns aspectos bem cult, né, que a gente chama, associado ao êxtase também. Vamos lá, você é uma estrela cadente que eu vejo, uma alucinação de êxtase. E aqui isso aqui é uma resposta, tá? A Bic Miller querendo saber, gostaria de saber o que você pensa a respeito dessa moda flúor. Daí chega uma pessoa, acho que fica demais quando você toma êxtase. Então o êxtase tem aquele aspecto cool, aquele aspecto de moda, aquele aspecto de designer, né, ainda, tá? E vamos para o Rivotril, que é a droga mais positiva de todas, que a gente não achou nada negativo sobre ela, tá? Mais mulheres, 57% das mulheres, 43% dos homens, a galera que falou. Com impacto enorme positivo, tá? Então essas menções positivas, só as que a gente analisou, tem um potencial de impacto de 153 mil pessoas nesse período. E a gente tem algumas pérolas, tá? Como a Hebe Camargo, tá? Quem conhece o Twitter da Hebe Camargo aí, né? Claro, pessoal, o Twitter não oficial, né? 16 gotas de Rivotril me farão dormir bem. O segredo da felicidade é uma cartela de Rivotril. Ainda não dormi hoje ainda, e olhe que tomei Rivotril da mami. Eu tomei Rivotril da mãe. Então a gente vê aquele comportamento mãe e filha, tá? A mãe consome, tá? A filha começa a ver que a mãe era ansiosa e de repente está um doce antes de dormir. A filha fica ansiosa também, porque ela se parece pouco com a mãe, ela vai e começa a consumir o Rivotril da mãe, tá? Amor não é aquilo que te deixa feliz, calmo e tranquilo. O nome disso é Rivotril. Lutando pela legalização do Rivotril na caixinha de tic-tac. Essa também é sensacional. Um sonho, Rivotril galão de 5 litros. Então, esses são memes os mais fortes. E, na verdade, todos os outros eram extremamente fortes para essa droga. Tá? Então, o que a gente fez, pessoal? A gente pegou e plotou. Vamos plotar todas elas para a gente entender. Deixa eu beber uma água que está abafado pra caramba aqui. Vem cá, quem aqui não é do Rio de Janeiro? Maioria absoluta do Rio. Tem uma galera que é de fora, sejam bem-vindos à cidade maravilhosa. Se vocês não conhecem, tá? Pegaram um dia extremo de calor, tá? Tá rolando um solzão amanhã antes do YouPix, dá para pegar uma praia, provavelmente, não é verdade? Então vamos lá. Tá um calor dos infernos aqui dentro. Mas o Gabão é sensacional. Aqui rolou evento também da Rio Mais 20, tá? Enfim, foi super legal esse ambiente aqui. Vamos lá, a gente plotou essas drogas para a gente poder compará-las, tá? Então são 3 esferas da comparação. Sentimento, no eixo X, volume, no eixo Y, tá? E o tamanho da bola é a influência, tá?
Então a gente vê a cerveja e a maconha, tá? Com um grau de positividade próximo, com volume próximo e com grau de influência próximo, tá? A gente vê também o Rivotril, pouco falado ainda, mas super positivo, tá? Cigarro, meio termo, junto com crack. O que a gente achou interessante é que, na média, cigarro e crack têm mais ou menos a mesma percepção em termos de sentimento, tá? E algumas drogas que estão nitidamente um pouco negativas na média das dimensões que a gente analisou, que é o LSD e a cocaína. Então essa é uma forma, pessoal, que a gente propõe de fazer um monitoramento, de fazer um acompanhamento mensal para que isso gere subsídio para melhores tomadas de decisão por parte, por exemplo, do Ministério da Saúde, por parte de outros órgãos não governamentais, por agências que cuidam também da propaganda, de antipropaganda, no caso, do Ministério da Saúde. Então, a gente chega à seguinte conclusão. Esse é um estudo preliminar, galera. Foram 17 dias só. Para a gente chegar a um monte de conclusões realmente mais pesadas, a gente teria que analisar mês, 2, 3 meses e acompanhar isso. É isso que a gente vai começar a fazer, tá? Então, tanto essa análise quanto os estudos americanos que mostraram que as imagens impactam nas pessoas, mostram que as redes sociais podem sim influenciar o consumo de drogas, tá? E é bom ficar atento a esse comportamento que vai sendo transmitido. Então, a gente monitora, analisa e mede essas conversas das redes sociais, a gente pode sim gerar discursos, conteúdos e mensagens mais coerentes para essas campanhas públicas, tá? Esse aqui, por exemplo, é um exemplo de comunicação que eu bolei de antipropaganda, tá? Então, enfim, eu estava alguns dias desesperado, sem fumar, tá? E eu falei, pô, adoraria que tivesse um meme generator que, enfim, não tinha. Daí eu fui no Photoshop, editei essa pessoa e botei, essa pessoa está 35 dias sem fumar. Enfim, botei e foi o post mais curtido da semana, assim. Então, imagina se isso existisse, ou isso poderia existir, sabe, ao invés de somente aquelas imagens na caixinha de cigarro. Imagina se a gente tem apps, se a gente tem meme generator, para que as pessoas possam postar esse tipo de comportamento delas estarem vencendo um vício ou de estarem ajudando alguém a sair do vício. E a gente vê que isso pode gerar aplicações em outras esferas, tá? Se a gente monitora, analisa, a gente tem subsídio melhor para agir, tá? Tanto na esfera de drogas, de políticas públicas, de saúde pública, como transporte, educação, segurança, o índice de bem-estar de uma comunidade, por exemplo. Então, citando uma frase aqui do meu sócio, pessoal, hoje o cidadão possui voz ativa. Hoje a gente fala, tá? Hoje a gente tem voz. A gente não está submetido somente a grandes portais de comunicação, como TV, jornal, revista, como era antigamente. Cada um tem um Twitter, cada um tem um blog, a gente tem audiência própria. Muitos têm enorme audiência, como ilustres palestrantes que vão estar aqui, que já estiveram aqui, tá? Então a gente tem voz ativa, tá? Que merece ser escutada. Ouvi-la nos meios é um desafio. Esse é um desafio que a gente se propõe a atacar, que é ouvir essa voz, que é gerar indicador através de tudo que as pessoas estão falando, que possa gerar resultado para a comunidade. Tá? Pessoal, eu agradeço demais a atenção de vocês aqui. B Medina Dias no Twitter ou via e-mail, vocês vão achar Braulio Medina. Lembrando que essa pesquisa não tem nenhum tipo de fim lucrativo, não contamos com verba ou com ajuda alguma, isso surgiu da gente, tá? A gente investiu nosso tempo, nossa tecnologia, nossa cota de dados para monitorar redes sociais. E essa apresentação está disponível no SlideShare. Eu subi antes de vir para cá, eu acho que está lá. Vamos lá, slideshare.net/Braulio Medina. E eu não sei se eu tenho tempo para pergunta. Tenho tempo para pergunta? Tem? Alô, ei. Quem tem pergunta aí, levanta a mão. Aqui. Oi, boa tarde. Eu queria saber se você fez um levantamento... Ah, não está escutando. Alô? Agora foi. Sim, agora sim. Você fez um levantamento da idade das pessoas que estavam comentando? Não, isso é um pouco mais complicado. Isso envolve um processamento mais rebuscado, tá? É claro que ali
para a gente ficou bem claro que é público jovem, teenager e jovem, tá? Em sua imensa maioria. Agora, para você acertar na mosca qual é a idade, isso exige um processamento, exige uma análise mais manual, tá? Porque o Twitter não tem idade. Alguns colocam no description, tá? Twitter é diferente do Facebook, então a gente tem que fazer inferências. Mas vamos lá, de 16 a 25 na maioria, tá? Eu sei que está vago, poderia ser melhor, mas é mais ou menos aí. Beleza? Boa tarde. Notei que alguns posts tinham um tom um tanto quanto irônico. Você considera isso positivo ou negativo? Aqui. Vamos lá. Repete, por favor. Eu notei que alguns posts tinham um tom irônico. Por exemplo, fumo crack, mas não tira foto com iPad. Você considera isso positivo, negativo? Exatamente. Ou neutro? Essa é uma discussão que existe em toda a indústria de análise de redes sociais. Todo mundo sabe desse dilema, tá? E classificar, isso é muito complicado, tá? Classificar é extremamente complicado. Qual é uma ironia? Mas é uma ironia que às vezes é um meme tão forte, tá? Que impactou tanta gente teve acesso àquilo, tá? Que você pode classificar como positivo ou como neutro, tá? Depende muito do caso. É por isso que a gente fala, entregar métricas de sentimento é a coisa mais delicada que existe. Porém, é extremamente importante que a gente mostre quais são as conversas principais. Não somente uma métrica e um tag cloud maluco. A pior coisa é colocar crack, praia, enfim, alguma coisa assim que não mostra as conversas. Então a gente mostra a conversa. Algumas pessoas vão falar, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Isso não é ciência exata. Assim, a pergunta faz todo sentido. Alguns classificam como positivo, outros como neutro. E às vezes até um acha que é positivo, outro acha que é negativo de fato. Oi, Respondi? Respondi. Boa tarde. Eu sou da área de estatística, né, e comunicação. Eu acho que quando a gente faz uma análise desse tipo, você acha mais eficiente se a gente fizesse análise dos extremos? Ou seja, o cara que diz ser muito positivo em relação à droga ou muito negativo, e a gente faria ações de conscientização baseado nos extremos, e não quem está ali no meio termo. Por exemplo, a ironia que a gente não consegue captar. Então você acha que seria mais eficiente a gente fazer uma análise dos extremos? Muito boa pergunta. Na verdade, a gente tem, se a gente pega uma droga mainstream, como cigarro e cerveja, com mais de 100 mil menções, o conhecimento que se esconde ali é extremo, é muito valioso. A gente gostaria, todo mundo gostaria de poder ler um por um e ir classificando aquilo, tá? Mas o que resta para a gente é agrupar e pegar memes, tá? E a gente começa dos de cima. Então a gente mostrou aqui os mais importantes. E a gente analisou, para gerar aquela métrica estatística, a gente analisou todos com no mínimo 20 menções similares, ou retweets ou menções similares. A gente sempre fez questão de mostrar os grandes ali, mas a ideia é que você pode ir até todos os memes, mesmo que ele repercutiu só 3, 4 vezes, tá? Quanto mais profundamente você vai na análise desses grupamentos, ou seja, eu vou analisar todos que tenham no mínimo 3 ou 4 reverberações, vai ficando mais correta a sua métrica. Ela vai representando cada vez mais. Então, se você tem um dia para fazer uma análise, ou 2 dias, vou analisar pelo menos o grosso, o que de fato reverberou e impactou o máximo das pessoas. Se você tem mais uma semana, se tem um mês, você pode ir se aprofundando nesses memes e isso vai mudando a métrica, tá? Então, para trabalhos que tem um teor de pesquisa mesmo, para uma publicação ou para uma tomada de decisão, você tem que se aprofundar muito mais nesses memes. Respondi? Sério? Mais alguém? Mais alguma pergunta aí? Então, bom, também os contatos do Braulio estão aqui, né? Se alguém quiser aprofundar e, enfim, conversar mais ou te levar para um cantinho, pode mandar e-mail. Sem dúvida, pessoal, é um grande prazer. Ainda mais que vocês estão extremamente inseridos aí no mundo, conhecem meme pra caramba, e então, às vezes a gente monitora sobre alguma coisa, a gente monitorou sobre cerveja, já sobre amor. Então, se vocês quiserem um dia saber quais são os memes sobre um assunto, gerar um estudo, fale com a gente vai ter um grande prazer em fazer isso junto. Obrigado pela atenção de todo mundo. Obrigada, Braulio, valeu. Obrigado.